A maioria das pessoas espera um momento certo. Espera estar tudo pronto, tudo perfeito. Mas o legado não nasce da espera. Ele nasce de coragem de começar, mesmo sem ter tudo. Para você entender essa história, saiba que desde a minha infância eu já enxergava as coisas diferente. Quando a professora perguntava o que os alunos queriam ser quando crescer, todo mundo respondia médico, engenheiro, advogado, e eu não conseguia me enxergar em nenhuma dessas profissões. Eu queria fazer algo diferente e eu sabia que eu também iria fazer algo grande. E foi nessa busca que mais tarde eu comecei a entrar no mundo de vendas, projetos missionários e desenvolvi isso com amigos que estavam ao meu lado. Conheço o Reinaldo desde a infância, participamos do Clube dos Desbravadores, da Igreja Adventista, onde frequentamos até hoje. E além da amizade, do vínculo da amizade, isso também veio por profissional, para venda de produtos, onde a gente sempre sentava e montava a estratégia. E era ali onde estava sendo formado a liderança, o que hoje reflete muito dentro dessa empresa. E foi nesse ambiente que eu comecei a entender o valor de liderar e de servir. Foi em projetos da igreja que eu convidei um grupo musical para cantar e eu não sabia, mas um dos integrantes daquele grupo era alguém que iria deixar uma grande contribuição nessa história. Eu lembro que depois daquele dia nós nos adicionamos no Facebook e eu passei a acompanhar ali mais de perto o que ele fazia, né? Tanto nas ações da igreja, como também na forma como ele empreendia com coragem e expunha isso para todo mundo ver. Nessa mesma época, eu comecei a gravar vídeos dando dicas de vendas. Não esperem nada demais, era bem simples os vídeos, algo muito humilde. Mas eu fazia com muita vontade de ensinar o que realmente eu estava vivendo. E um dos vídeos chamou a atenção do Júnior Medeiros. E eu parabenizei ele pelo vídeo. Nós trocamos ali algumas palavras e dali em diante nós passamos a ter um contato mais frequente. E em 2018 eu precisei da ajuda dele para gravar um vídeo e ele me ajudou. Mas foi aí que o destino resolveu então acelerar um pouquinho o passo. Nós começamos a fazer negócios juntos e uma grande amizade genuína ali nasceu. Quando começamos a gerar conteúdo e fazer negócios juntos, o Júnior ele já vivia do mercado financeiro. Aquilo para mim era só uma curiosidade. Eu estava bem empolgado, inclusive, para aprender sobre aquilo. Não demorou muito para que nós estivéssemos ali estudando lado a lado, compartilhando gráficos, visões e aprendizados. Em 2020, eu já lembro que ele fazia operações de alto nível, né, com grandes valores. Ele postava as operações que ele fazia na conta particular dele, a rotina com a família. E eu via que ele ganhava em dólar e eu cheguei a perguntar para ele e o que aquilo significava, se era possível qualquer pessoa fazer. Muita gente começou a me procurar, acompanhando o meu crescimento no mercado financeiro, né? Eles viam os meus resultados e queriam saber como é que eles poderiam fazer para participar daquilo também. Eu decidi que eu iria abrir um grupo seleto para alguns investidores, mas eu já sabia e tinha clareza que aquilo não seria apenas um grupo só para ganhar dinheiro. Nós já tínhamos um desejo de construir algo junto, de fato criar um movimento. Antes dele abrir o grupo seleto, ele conversava comigo e isso para mim era um privilégio. E ele me chamava para a gente gravar vídeo e eu vinha e todos os dias estava aqui com ele, a gente vinha para casa dele, gravava bastante conteúdo. E eu sugeri o nome. Conhecendo bem o estilo de operações dele, especialmente pela paixão de comprar o Dow Jones, eu sugeri o Bull, de touro, né, símbolo do mercado quando está em alta. E como a empresa iria ali administrar investimentos, encaixamos o Investments, mas ali ainda faltava algo.
A gente queria que fosse mais forte, mais atual, mais simbólico. Foi aí que veio então à minha mente o número da perfeição, o 7. Eu juntei as iniciais, B do Bull, I do Investments e o 7. E eu fiz a sugestão. Ele gostou. O Júnior, ele foi alguém que me ajudou muito quando tudo era só uma semente. Mas naquele mesmo período, ele estava enfrentando conflitos pessoais. E eu entendi como amigo que ele precisava do seu tempo e espaço. Então, eu precisei continuar com a equipe ainda incompleta, mas até para honrar tudo aquilo que ele tinha me ensinado. Naquele período, a minha alma entrou numa queda que nem o melhor suporte seguraria. Uma escuridão e surgiu e eu fui vencido por um cansaço psicológico que não dava mais para esconder. Tudo que eu queria era desaparecer. Tanto que fui cursar medicina fora do Brasil. Eu fui passar um tempo na Europa para me distrair um pouco a minha mente. Logo, o negócio começou a tomar forma e crescer por todo o Brasil. Com esse mesmo crescimento, surgiu uma necessidade: pessoas ao meu lado. Não somente para dar suporte e ajudar a coisa a crescer, mas pessoas de caráter, que tivessem disposição para construir um legado ao meu lado. A proposta de ser embaixador, eu me lembro que foi quando eu cheguei em casa. Ele me ligou explicando melhor. Lembro que também a gente fez uma reunião via Zoom, né? Tava eu e algumas pessoas da equipe e foi um dia bem legal, um dia bem transformador, porque eu percebi que ali estávamos dando início a algo grandioso. Isso para mim foi muito gratificante. Foi um momento em que aquele esforço, aquele trabalho de liderança que foi feito no início, a lapidação que vinha fazendo, se reflete na empresa. Deus vinha guiando cada passo até os dias de hoje. O trabalho que está sendo feito e realizado dentro dessa empresa. Que o Reinaldo me fez um convite, disse que estava melhorando os processos da empresa e necessitaria de um representante no estado de Alagoas, e viu a minha pessoa com um perfil que ele gostaria de ter como líder da sua equipe. O embaixador da B7, ele representa a empresa no estado. E quando ele me fez a proposta, eu aceitei na hora, me explicou o plano de negócio, como iria funcionar, e eu abracei a minha oportunidade e eu não me arrependo. Foi a melhor decisão que eu tomei na vida. E depois de ter toda essa equipe formada, as coisas estavam a todo vapor. A empresa decolou num nitro 10x absurdo. Os mesmos resultados que nós demoramos tanto para alcançar, agora estávamos alcançando mês a mês numa velocidade incrível. E eu poderia ter uma chance de mudar a minha vida, mas eu não acreditava em mim ainda. Então eu não aceitei. Eu perguntei para ele, eu conversei, ele me explicou como que funcionaria e eu dei um passo para trás e falei assim, não, para mim não funciona, eu não consigo. Jamais eu vou falar. A gente, mulher, eu particularmente não acreditava em mim, não achava que eu era capaz por muito tempo ter ficado em casa só cuidando das crianças. Então eu acreditava que eu era muito boa em ser mãe apenas, em cuidar das minhas filhas e cuidar da casa. Eu me escondi do mundo, mas eu nunca deixei de acompanhar o Reinaldo e de trazer minha força para ele. Mesmo de longe eu vi a B7 crescer. Eu vi um propósito muito forte florescer para mudar a vida de pessoas. E acima de tudo eu vi aquela amizade nossa continuar. Nós estávamos comemorando e celebrando as nossas vitórias, mas nem tudo na vida é uma linha ascendente, nem tudo na vida são flores. Naquela época, Driele ainda estava superando uma das piores barras da sua vida. Nesse mesmo período eu perdi meu pai, Meu pai, ele tinha câncer, e aí nesse mesmo período ele faleceu, e aí ficou só eu, minha mãe e as crianças. É muito difícil porque a gente não tem mais aquela força masculina, aquela pessoa para dar um segmento para você, dar um apoio. Era meu pai, ele me ajudava muito, ele não media esforços para
Mesmo quando eu estava no interior, ele ia toda a folga dele para me ver, para ver as netas. Era muito apegado. E aí foi tudo junto. E aí foi tudo junto. Minha separação, eu perdi meu pai. As minhas filhas não têm o apoio, a presença do pai delas, né? É uma pessoa muito ausente. E aí eu sentia muita culpa de... Talvez tenha sido minha responsabilidade todas as coisas que estavam vindo na vida delas. E eu sempre me cobrei muito de fazer o melhor, de nunca deixar faltar. E ali eu mesmo tendo o apoio da minha família, era minha responsabilidade, são minhas filhas, né? E aí eu tava sozinha e eu perdi mais uma pessoa na minha vida, mas eu tinha que seguir, porque elas precisam de mim o tempo todo. Diante disso, eu me vi na obrigação de compartilhar aquilo que eu acreditava, de mostrar o que a Bíblia fala a respeito da morte, da ressurreição. E eu confesso que foi uma oportunidade fazer aquilo. Eu me senti realmente na missão. Isso despertou uma necessidade, porque eu sempre fui missionário e pelo trabalho, né, pela correria, a gente acaba sufocando e deixando isso um pouco do lado. Mas eu comecei a sentir essa necessidade, perceber que faltava algo na minha rotina, nos meus negócios, faltava um pouco de missão. E nessa busca, eu lembro que uma vez o Aníbal ligou para mim e disse algo que me impactou demais. E naquele momento eu trouxe para o Reinaldo uma reflexão importante. Eu disse para ele: meu amigo, meu irmão, talvez você não saiba o legado que você tem construído, o legado que você tem trazido para a vida das pessoas através da sua empresa. Mas eu quero compartilhar com você a minha experiência. A B7 trouxe para mim, Reinaldo, a oportunidade de eu realizar sonhos que, como servidor público, talvez demoraria muito tempo para alcançar. E a B7 tem trazido para mim uma oportunidade de sonhar coisas que talvez eu não imaginasse que pudesse conquistar. Você não sabe, meu irmão, naquele momento eu estava compartilhando com ele, você não sabe, meu irmão, a quantidade de famílias que através do seu trabalho, através da sua empresa, você tem abençoado. A B7, Reinaldo, é o seu ministério. A B7 é o seu legado. A B7 é a oportunidade que Deus colocou na sua vida para mudar outras vidas. Uma empresa onde eu vejo a mudança de vida nas pessoas que acreditaram no meu trabalho e eu vejo isso se refletindo na minha vida. Vejo as pessoas mandando mensagem: cara, muito obrigado. Obrigado, eu estou amando a empresa, estou tendo resultados, hoje eu estou conseguindo ter mais tempo com meu filho. E isso para mim não tem preço, é satisfatório. A B7 é como uma família pra gente, porque a gente tem muito apoio lá dentro. A gente não aprende só sobre dinheiro, sobre o planejamento financeiro, sobre como empreender para ter uma renda extra, para poder cuidar da mente, cuidar do corpo. Ele fala muita coisa. Nas lives ele fala sobre Deus. Então, assim, a gente aprende muita coisa lá dentro. Então, eu acho que a empresa ela é uma empresa família, ela traz isso, ela traz assim, as pessoas com propósitos, né? Porque hoje eu não sentaria mais numa roda de amigos ali que tá bebendo, tá falando de balada, da vida dos outros, porque hoje eu tô mais focado no meu crescimento e principalmente no crescimento dos investidores que estão junto e firmado com a gente. A B7 para mim é muito mais que uma empresa que trará minha liberdade financeira. Ela também me proporciona conhecimento a respeito do pessoal, espiritual e financeiro. O que me fez muito acreditar na B7, inclusive eu falei isso para ele também, foi o propósito que eles passam, a segurança que eles passam. E principalmente a gente que acompanha um pouco o mercado. E a gente vê as tomadas de decisões deles. E essa empresa mudou a minha vida e também mudou a minha história. Na empresa eu conheci muito sobre investimento, como educação financeira, como ser disciplinado. A B7 é uma escola, não é uma empresa que está apenas preocupada com o dinheiro. Ela se preocupa com a mudança de mentalidade dos seus investidores. O Reinaldo faz um trabalho de excelência, que não só foi ver a vida dele mudada. O Reinaldo quer ver a vida de outras pessoas mudadas, transformadas.
para que as pessoas saibam que a prosperidade é um dom. E eu decidi, naquele dia, que eu precisava servir a Deus com aquilo que eu tinha nas minhas mãos. Eu percebi que tudo o que eu tenho, em todos os aspectos, desde cada centavo a cada habilidade, se eu tenho um dom de fazer qualquer coisa, não veio de mim. Então foi Deus que me moldou desde o ventre da minha mãe, e tudo que eu tenho, tudo que eu sou é dele. Então eu enxerguei dessa forma e comecei a entregar tudo o que nós fazemos, igual diz a Bíblia, né? Tudo que você fizer, faça como para o Senhor e não para homens. E eu voltei para Natal com muita energia para abrir o nosso escritório e logo depois a gente fez um evento extremamente impactante, comemorando os 2 anos da empresa em uma casa de praia. Rinaldo alugou uma casa para a gente fazer o evento lá junto com alguns investidores. E na chegada, né, quando a gente chegou nessa casa, ele estava lá nos esperando e ele nos levou ao quarto, né? Levou eu, Aníbal e Léo no andar de cima. E chegando lá, ele falou: João, esse quarto aqui é seu e esse quarto aqui é do Aníbal e esse aqui é de Léo. E eu percebi, cara, que ele tinha nos dado o melhor quarto e aquilo para mim me marcou, a forma que ele nos serviu naquele momento. Eu nunca tinha ficado numa casa naquele padrão, uma casa de alto padrão, e aí a piscina com borda infinita, e aí você de frente para o mar, e aí as crianças podiam ficar na piscina à noite porque a água era morna, então assim, tem aquele conforto. E nós nos reunimos na praia, ali o Reinaldo, nós os embaixadores e alguns investidores, e ali nós fizemos um culto ali, falamos de Deus, louvamos um louvor ao Senhor. E ali a gente fez uma roda e com violão, e a gente começou a agradecer a Deus, entoar louvores. Foi um momento onde reunimos todos os investidores que ali estavam e tivemos uma conexão entre a criatura e o Criador, onde as pessoas ali choraram e em seu momento entregaram ali de coração, né, a Deus toda a sua gratidão. E isso marcou muito para mim, me deixou bastante comovido naquele momento. E naquele momento eu chorei muito, eu senti a presença de Deus muito forte naquele momento ali, naquela praia. E aquilo me marcou porque é isso que eu quero viver com eles, entendeu? É impressionante como a coisa cresce quando a gente coloca toda a nossa energia. Quando nós estávamos lá com 2 anos de empresa, nós já achávamos que estava todo vapor. Mas eu confesso a vocês que a gente era tão pequeno ainda. Olhando hoje, está tudo diferente, as pessoas estão transformadas, os resultados são outros. Nós estamos dezenas de vezes maiores em todos os sentidos. E sabe o que é mais legal? É que eu sei que ainda estamos só construindo o legado. Eu sei que depois disso, nada será como antes. Nós estamos dando passos largos e a todo vapor. A forma com que a empresa está crescendo agora é surpreendente. O mesmo resultado que a gente achava que era difícil alcançar alguns meses atrás, nós estamos fazendo com muita facilidade agora. E isso é fruto de quando a pessoa enxerga de fato qual é a missão e propósito do negócio. A B7 tem me trazido isso. A possibilidade de realizar os sonhos que eu tinha quando eu era menino. O sonho de dirigir uma BMW, o sonho de dirigir uma boa moto, o sonho de ter uma boa casa e proporcionar o melhor para minha família. Então, eu estou muito feliz por hoje eu poder proporcionar isso. Hoje eu estou voltando a Natal totalmente diferente de quando eu voltei a primeira vez, onde eu pedi para amigos que eu pudesse ficar hospedado. Eu não tinha dinheiro. E eu lembro que
a minha primeira ida lá, Reinaldo que pagou meu jantar. Fiquei na casa de amigos. Graças a Deus eu criei uma amizade com Rosaniel, que é um dos investidores da empresa também, e eu criei essa amizade com ele. E eu fiquei hospedado na casa dele. E hoje poder voltar totalmente diferente. Hoje eu vou ficar num bom hotel com a minha esposa, um hotel de frente para a praia. Isso para mim é muito prazeroso poder dar essa vida hoje para ela e tá me proporcionando isso também. Eu sei que de quando eu me separei, de quando tudo começou, para agora não tá do jeito que eu quero, lógico, porque existe um processo para eu percorrer. Mas tá muito diferente. Hoje em dia, assim, eu tenho minha liberdade, agora eu vou viajar com as crianças de novo. Eu confesso que muitas vezes eu paro assim, penso em casa, onde eu estava em 2022, profissionalmente, eu tinha oportunidade de trabalho, mas eu nunca tinha trabalhado em um ambiente que me trouxesse satisfação profissional. Eu nunca trabalhei em um ambiente que me trouxesse reconhecimentos do trabalho que eu tinha feito, reconhecimento dos resultados que eu tinha alcançado. E tudo isso eu tenho conseguido com a B7. Uma das minhas maiores conquistas dentro da empresa foi crescer a minha casa, por incrível que pareça. A minha casa, graças a Deus, hoje minha casa é própria, mas era uma casa pequena. Então eu tinha um sonho de comprar o terreno do lado, aumentar a minha casa, e hoje eu consegui fazer isso através da B7, através do mercado financeiro, através de acreditar nessa proposta. Então, em primeira mão, vocês estão sabendo aí. Hoje eu consegui conquistar um pouco mais de qualidade de vida, vamos colocar assim. Nunca em toda a minha vida de CLT eu iria imaginar receber uma quantia de quase 15 salários mínimos. A B7, ela proporcionou já a realização de alguns sonhos, né? Hoje eu tinha em mente fazer uma moradia nova, e hoje ela me proporcionou estar no metro mais caro da cidade, ou seja, mais seguro. E em breve, né, graças à confiança que eu estou tendo na situação da empresa, eu já estou indo para esse novo futuro. Eu me sinto seguro, eu me sinto realizado e eu consigo imaginar que o sonho pode ser realizado sim. Eu tenho um grande sonho de ir para o México, para Cancún, e eu vou realizar através da B7, com certeza. Olha, quando eu tive o primeiro rendimento que eu olhei, fiz uma comparação com a poupança. Eu tinha um dinheiro na poupança e eu olhava, eu nem olhava quanto que rendia a poupança, porque era tão pouco, era invisível aquele valor na poupança. Mas na B7, é diferente. Na B7 você olha e você vê um resultado muito bom. Até minha primeira placa, eu até saí com minha esposa para comemorar, porque isso jamais aconteceria na minha vida. Então isso é uma bênção. Um dos propósitos que eu tenho com a B7 é aposentar a minha mãe. Já falei para ela, mãe, Deus vai te aposentar. Ore e peça para ele abençoar esse meu projeto. E assim ela está fazendo, está bem pertinho. E eu percebi que os nossos investidores poderiam avançar ainda mais. E para isso, faltava uma pessoa em nossa equipe. Eu precisava resgatar a nossa identidade de ensinar as pessoas sobre o mercado financeiro. Eu lembro que em 2020 havíamos criado juntos uma comunidade de traders. E foi esse passado que o Reinaldo resgatou em 2024, quando me trouxe uma proposta. Ele disse, cara, vamos criar uma escola? A B7 precisa investir na educação dos seus investidores. E esse foi um convite que veio como se estivesse abrindo uma janela dentro de mim. Meus olhos voltaram a brilhar e eu vi uma nova chance, não só de empreender, mas de viver com um propósito. Eu vi uma oportunidade de continuar estudando, ensinando, tocando vidas e curando a minha.
E outra coisa que eu fico assim admirado no Reinaldo é que ele é um cara que ele tem o desejo de ensinar as pessoas a operar, ele tem o desejo de ensinar as pessoas a fazer o que ele faz. Ele não é aquele cara que, eu quero que invistam na minha empresa e é o que eu quero. Não, ele quer ver os investidores dele aprendendo a fazer o que ele faz, aprendendo a operar o seu próprio capital. Vou fazer um treinamento junto com o Reinaldo, né, para ver a possibilidade, quem sabe, né, como eu falei para ele também, de a gente fazer parte desse grupo. Como eu falei anteriormente, B7 ela vai me causar esse conforto para eu ter mais tranquilidade dentro do meu lado empresarial, certo? Posso dizer que a B7, em uma palavra, ela se resume a uma situação: liberdade. Então eu tinha a opção de ir sozinha para poder participar da imersão, que a gente vai ter a imersão agora, que ele ensina como faz, ele ensina a operar. Então não é uma coisa que a empresa guarda de segredo, ele não guarda só para ele tudo que ele sabe, ele transmite. Isso dá muita segurança. E hoje, graças a esse reencontro, eu não só saí do meu mundo fechado, eu reaprendi a construir escadas para que outros possam subir também. E eu fico muito feliz em dizer que esse é o propósito da Trader School e da B7. Muitas vidas ainda serão impactadas. Reinaldo, que Deus continue abençoando sua vida, pois muitas vidas serão abençoadas por sua decisão de seguir firme em sua jornada. Apesar de que já está sendo um sucesso, eu sei que vai crescer mais, eu sei que vai abençoar mais pessoas. Eu sei que o Reinaldo tem um propósito nessa empresa, de não apenas focar no lado financeiro, né? Apesar de que nós não podemos ser hipócritas de dizer que não é pelo dinheiro, que é importante, o lado financeiro é importante, mas a B7 ela vai muito além de um negócio apenas pelo dinheiro. A B7 ela está fazendo um negócio com o propósito de abençoar pessoas. A maior confiança que a B7 me trouxe foi poder conhecer a pessoa que idealizou a B7. E quando você vai ver os investimentos que tem por aí, as empresas de investimento, você não sabe com quem você está investindo. Você não sabe para quem você está entregando o seu dinheiro. E a B7 traz essa segurança. Eu sempre falo para o Reinaldo, ele traz segurança. Porque eu já conheço o Reinaldo, eu conheço pessoas da família do Reinaldo. Ele teve também outro evento aqui em São Paulo, também fui para esse evento. Então você conhece a pessoa, você sabe, eu sei também da integridade do Reinaldo. Eu sei que o Reinaldo ele não precisa do meu dinheiro. Ele poderia não fazer mais nada na vida dele. Ele poderia não trabalhar com investimento mais de ninguém, porque ele não precisa disso. O Reinaldo não precisa do dinheiro que eu invisto lá para ele viver. Ele já tem o potencial e o patamar dele que ele chegou. O Reinaldo ele é uma pessoa que eu particularmente admiro bastante, porque por ser uma pessoa muito nova, é uma pessoa que tem grande caráter, é uma pessoa muito honesta, ele já provou isso, não só para mim, mas como para todo mundo da empresa. É uma pessoa muito honesta, porque lidar com dinheiro, ainda muito dinheiro, que hoje em dia a nossa empresa está caminhando aí para alguns milhões, né? Então, você lidar com o dinheiro, não só seu, mas com o de todo mundo, não é fácil. Então, você tem que ter um psicológico muito assim, forte, você tem que estar com o espírito em dia, você tem que ser uma pessoa muito iluminada. E eu vejo que aonde ele coloca a mão, ele consegue fazer coisas maravilhosas e principalmente iluminar não só a vida dos investidores, como está conseguindo iluminar não só a minha vida, como a vida dos meus colegas, embaixadores também, e a vida das pessoas inteiras, então, de todas as pessoas da empresa. Então eu vejo que o Reinaldo em si ele é uma pessoa muito iluminada. Reinaldo, a esposa dele, uma pessoa muito incrível também, as crianças, não tem aquela divisão, eu sou o dono da empresa, você é o embaixador e você é o investidor, tá todo mundo junto, é uma grande família, é incrível. Eu tenho um objetivo,
eu tenho um objetivo. Primeiramente, eu pensei assim, eu falei, poxa, eu vou querer ter 1 milhão na minha conta. Porque ter 1 milhão é interessante. Mas hoje, conforme eu vejo as coisas caminhando, poxa, 1 milhão não é nada. Mas eu sei que eu tenho o meu foco, o meu propósito, o meu objetivo, eu vou chegar onde eu quero, porque eu quero viver realmente com qualidade de vida e com tranquilidade, sem chegar ao final do mês pensando se eu vou conseguir quitar as minhas contas, sem me preocupar se vai sobrar alguma coisa para que eu possa viver. Hoje eu consigo sim fazer muitas coisas, mas eu nem mexo no investimento. Porque você aprende também a ganhar dinheiro, não é só investir, você aprende a ganhar dinheiro. A B7 é fantástica. Porque sim, eu lutava pela minha família, mas foi Reinaldo quem lembrou que eu também deveria lutar por mim. Deus usou a vida dele como instrumento. E onde eu só via escuridão, reacendeu-se uma luz. Hoje, graças a essa amizade, a minha família e a misericórdia de Deus, eu sigo firme. Eu sigo ajudando pessoas a entenderem o trading, a viver de trading e a conquistarem liberdade, experimentar o poder de escolher o próprio destino. A Trader School não é mais só uma escola, é uma missão. E a energia que sentimos em cada evento é algo que as palavras não alcançam. A cada aluno transformado, a cada vitória compartilhada, eu me sinto mais comprometido com esse propósito. E com a B7 e com o legado que está sendo construído, como investidor, eu sou muito grato pela empresa. Eu sou muito grato pela empresa. Mas como amigo, eu sou muito grato pelo Reinaldo. Mas vê-lo como ser humano, servo de Deus, sou profundamente honrado por ter ele como parte da minha história. Reinaldo, que o Senhor continue guiando seus passos. Que você siga transbordando bênçãos em sua vida e que através dela outras pessoas também possam ser impactadas. Porque eu sou testemunha viva do quanto essa luz pode alcançar até mesmo quem já está no fundo do poço. Eu agradeço muito pela vida dele, por ele ser tão sábio, por ele ser uma pessoa tão centrada, pela esposa dele, porque para ele estar à frente da empresa, ela precisa estar ali do lado, organizando, cuidando da família. Então, é como se fosse parte da minha família, assim, também. Eu tenho muito respeito. É uma pessoa mais nova, mas se ele chega para mim e ele fala, olha, segue assim, vai dar certo, acredita, você consegue. E só conhecendo pessoalmente, eu falo, eu não tenho arrependimento nenhum. Eu faria tudo de novo. E se eu tivesse mais hoje, eu continuaria do mesmo jeito, porque não tem explicação. Só quem tá lá dentro, não tem assim, a gente deve ter, eu não sei o número exato de investidores, mas a gente, todo mundo que você conversa, não tem uma pessoa que fale, que se queixa de alguma coisa. O Reinaldo é uma pessoa muito aberta. Se você precisar falar com ele, você vai chamar ele no Instagram, você vai mandar uma mensagem no privado e ele vai te responder. Mesmo não te conhecendo, ele vai te falar sobre o que você perguntar. Ele é uma pessoa muito aberta, ele é uma pessoa muito centrada, muito organizado, ele se cobra bastante. Então, assim, é uma pessoa que todo mundo deveria ter a chance de conhecer. E quem tem a oportunidade não tem que seguir sem medo. Não tem, assim, insegurança. Hoje eu zero insegurança, até por conta da empresa mesmo, da B7. Eu falo que se eu ganhasse 1 milhão hoje, eu investiria 1 milhão, porque eu sei o fruto que isso vai me dar. Eu perguntei a Reinaldo, quando ele veio aqui, qual seria a possibilidade de nós batermos 10% ao mês. Ele falou total. E quando ele foi simples e objetivo na resposta dele, então vamos dar mais ainda. Então, eu já me preparo. Um controle emocional, porque quando chegar a 10,
Eu vou comprar muitas caixas de foguete. Ele é uma pessoa real. Ele é uma pessoa de uma índole incontestável. O Reinaldo, ele é uma pessoa acessível. Se você hoje chegar e falar, eu quero falar com o Reinaldo, ele vai falar com você. Isso é fantástico, isso a gente não vê em lugar nenhum. Para você chegar até o diretor de uma empresa, você tem várias barreiras que você tem que quebrar. E hoje, do jeito que as coisas estão aí, você vai ter que ter um patamar muito alto para você chegar, e você vai ter que ser um investidor de ponta para você chegar a conversar com o dono de um investimento. E raramente isso acontece. Reinaldo, ele é acessível a todas as pessoas. No fim das contas, nada disso é sobre mim, sobre status, números ou reconhecimentos. É sobre cumprir o chamado. Eu entendi que o meu trabalho é minha missão. Entendi que dinheiro, por mais importante que seja, nunca será o fim. É só uma ferramenta. A BI7 nasceu para multiplicar, mas também para libertar. Libertar mentes, propósitos, vidas. Nós não estamos aqui apenas para operar no mercado. Nós estamos aqui para formar pessoas que operem com excelência, propósito e fé. Porque no final, tudo pertence a Deus. E se eu pudesse resumir tudo em uma única mensagem para você guardar para o resto da vida, seria essa. Você foi criado para algo grande. Você não está aqui por acaso. E o seu legado não começa quando você tiver tudo pronto. Ele começa quando você disser sim. E o resto, Deus faz.